Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, você que já estava conosco, que bom ter você mais uma vez aqui. Nós estamos começando o nosso Que Palavra, programa de perguntas e respostas, e hoje com os nossos queridos pastores, pastor Amaury, pastor Juliano. Paz seja com todos, continuamos juntos aqui, quem já estava, se alguém chegou agora, bem-vindo, boa noite, a paz seja contigo. Boa noite, queridos, você que ficou do Conexão, você que chegou agora para o Que Palavra, vai ser uma benção, eu estava aqui, ó, só pergunta boa, pode vir. Vai ser bom demais. Queridos, mais uma vez, sempre pedindo aquela ajudinha para que os irmãos compartilhem a nossa live, se inscrevam no nosso canal. Se você está gostando do que você está ouvindo aqui na nossa live, tem um botãozinho aí do gostei no YouTube, isso nos ajuda muito e para você não é esforço nenhum. Se você está pelo Facebook, compartilhe, mais pessoas serão alcançadas. Vamos lá então, pastores. Primeira pergunta de uma pessoa muito especial, pastor Amaury. Ari Oliveira, o senhor conhece? Já ouvi falar. Já ouviu falar? O pai do nosso querido pastor Amaury. Ele pergunta assim: pastores, o que aconteceu com Jonas enquanto ele esteve dentro do grande peixe? Olha, assim, há uma teoria, né, de que Jonas teria de fato morrido, né? Isso por interpretação de algumas afirmações do próprio Jonas na oração que faz. Ele teria morrido e ressuscitado, sido ressuscitado ao ser devolvido pelo peixe. Mas assim, a Bíblia não é muito, não é totalmente clara se ele de fato morreu e foi devolvido à vida ao ser devolvido à praia, né? A história de Jonas sendo engolido pelo grande peixe é uma das histórias mais atacadas dentro da Bíblia. Muitos têm dito, muitos olham como se fosse uma história, né, absurda, mas a gente tem que ver a intenção da narrativa. Quando o próprio Jesus faz referência à história de Jonas, primeiro, Jesus faz referência a ela não como lenda. Segundo, Jesus faz referência a ela como sendo um sinal. Quando a audiência ali em torno de Jesus pede para Jesus um sinal, né, Jesus diz: nenhum sinal será dado a essa geração perversa aqui, maligna, incrédula, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus chama a história de Jonas de um sinal. Em que sentido ela é um sinal? Ela é um sinal no sentido exato de que Jonas é engolido por um peixe, levado para dentro das profundezas, permanece 3 dias e é devolvido nesse sentido de que ele ressuscita, né? Então Jesus está dizendo que o sinal que seria dado era aquele, e ele está dizendo que aquilo que acontece com Jonas é sinal do que aconteceria com ele, que é sua morte e sua ressurreição seria o grande sinal de que ele era o Messias. A turma estava querendo um passe de mágica ali, alguma coisa espetacular para ver. Jesus não. O sinal é o cumprimento do que Deus falou na Escritura. É a ressurreição de Cristo autenticando como Messias diante deles. É o que está dito no Salmo 16. É o que a Escritura fala sobre quem ele é vencendo, né, a morte. Então, o que acontece com Jonas ele é de fato engolido por um grande peixe. Alguns, né, principalmente as histórias de criança falam, as histórias falam de uma baleia. Muitos dizem assim: uma baleia tem a garganta pequena, não pode engolir o ser humano. Na verdade, últimas descobertas sobre a baleia diz que algumas espécimes têm de fato uma garganta que se adapta ao tamanho da presa. Conquanto seja estreita, se ela engolir uma presa maior, ela engole uma presa maior sem problemas. Daria para engolir um ser humano. Existe uma espécie chamada cachalote, e inclusive nós temos já vários incidentes, ou vários acidentes na navegação de pessoas terem sido engolidas por cachalote, inclusive na tentativa de pescar o cachalote. Tem uma história clássica aí, não me lembro bem o ano, 1800 e alguma coisa, de um cidadão chamado James Barclay, que foi engolido por um cachalote.
E a história, né, os jornais, o que foi noticiado na época, é que ele, de fato, foi engolido por um cachalote, né, numa tentativa de pescar. E 2 foram lançados no mar com o movimento do peixe. Um desapareceu, que era esse cidadão. E algum tempo depois, a reportagem não especifica exatamente quanto tempo, alguns pescadores pescaram aquele cachalote, né. Era um peixe muito perseguido na época por causa do azeite que extraía dele. E quando pegaram, né, algumas horas ou dias depois, eles encontraram o cidadão, eles mataram o peixe. Ao abrir, acharam o sujeito, né, desacordado dentro daquele peixe, e ele teve algumas sequelas, né, consequência do ácido do peixe, que não chegou a matá-lo, né, mas ele foi tirado antes do processo de morte, estava inconsciente, foi tratado, perdeu parte da visão, teve sequelas na pele, perdeu o cabelo, teve uma série de problemas, mas sobreviveu. Ou seja, sem um sobrenatural ele sobreviveu. Mas a história de Jonas, a intenção é contar uma história do sobrenatural de Deus. Não é natural um peixe engolir um homem e ele sair vivo. Mas ainda que ele tenha morrido no peixe, a história é a história de um milagre, e ou um milagre da preservação devolvendo, ou um milagre da ressurreição trazendo Jonas de volta à vida para ele cumprir a tarefa que ele tinha que cumprir lá, ordenada por Deus, e apontando para Jesus como o Messias que veio proclamar a redenção, ressurreto dentre os mortos. Aproveitando o seu gancho, pastor, o senhor falou sobre milagres, sobre sobrenatural. Porque hoje nós não vemos milagres, grandes feitos poderosos de Deus. Aí eu gosto de lembrar de Elias, gosto de lembrar de Daniel, seus amigos. Porque nós que vivemos em uma sociedade que é considerada cética, secular, será que não seria um bom plano Deus fazer um super milagre para que todas essas pessoas que não acreditam em Deus possam se converter através desses sinais, assim como foi feito no Antigo Testamento? Essa é uma leitura errada do Velho Testamento, quando as pessoas veem no Velho Testamento um monte de milagres. Na verdade, não são tantos milagres. Se contar, nós temos, dependendo do que é que cada um classifica como milagre lá no Novo Testamento, nós não vamos encontrar mais do que 70 narrativas de milagres. Não tem assim, quando as pessoas leem, porque elas estão lendo as páginas ali que fazem um registro de cerca de 4.000 anos de história, então a gente lê e entende que tinha milagre toda hora. Mas se você contar, vamos jogar para um número mais alto, 70 milagres ao longo de 4.000 anos. Então, na verdade, não acontecia milagre toda hora. Havia os tempos de milagre. Quais eram os tempos onde Deus fazia milagres? O milagre no Velho Testamento, nós temos que entender que ele também tem a ver com a revelação que está sendo registrada. Ele tem a ver com Deus se revelando, Deus mostrando quem Ele é para seu povo, e Deus preservando o seu povo, e Deus construindo a história da redenção. Então, os milagres, eles são pontuais dentro desse plano, desse projeto de Deus. Então, esse é o primeiro equívoco que a gente vê, é esse da leitura de achar que, do Velho Testamento, achar que o Velho Testamento era uma época assim, né? Você dava 3 passos e, milagre, abriu o mar, o sol parou, o machado flutuou, toda hora. Não. Uma das histórias com mais milagres é a história de Eliseu, mas tem momentos em que houve uma sequidão, como por exemplo, na época de Samuel, a Bíblia diz que as visões eram escassas. Houve momentos de sequidão, mas Deus conduzindo a história fazia os milagres. Não era um mundo de milagres todas as horas. O outro ponto, de equívoco que existe é de achar que hoje não acontece. As pessoas costumam achar que a história da redenção está acontecendo só aqui na Penha. Tudo de Deus, do Evangelho, está acontecendo aqui em São Paulo, no bairro da Penha. Não, gente. A obra de Deus é global. A obra de Deus é mundial. A igreja está no globo, a igreja está em toda parte no mundo. E Deus, o tempo todo, aliás, eu acredito que hoje acontece mais milagre do que no Velho Testamento. Acontece mais milagres hoje do que no Velho Testamento. O que estávamos falando há pouco aqui, a irmã lá com os filhos na foto,
Foi uma resposta de oração hoje de manhã. Ela orou e Deus respondeu. Resolveu responder hoje, já liberou. Um milagre. E assim, há coisas extraordinárias acontecendo na terra inteira. O que nós precisamos entender é que o milagre não é para atender meus caprichos. Milagre não é para atender capricho de crente, para atender capricho de igreja local. Milagre é para a condução do reino na terra. Sempre que necessário, Deus faz o milagre. Milagre não é para transformar uma pessoa em crente. Aliás, o povo hebreu que atravessou o mar, poucos dias depois desviou, já era cético, já era politeísta de novo. Diversas vezes nós vamos ver que um milagre feito, uma geração depois esquece o milagre. O milagre não sustenta a fé. O que sustenta a fé é conhecer Deus. É saber quem Deus é. O milagre é dado para dizer, para registro da revelação de quem Deus é. Então nós precisamos ler a história do milagre e aprender quem Deus é. Porque se não aprendermos, nós vamos assistir 10 milagres e 2, 3 anos depois, nós esquecemos do milagre e perdemos a fé de novo. É uma boa teologia que alimenta a nossa fé. Não é ficar assistindo milagre toda hora. O jovem Lucas Vilano pergunta: pastores, como saber se algo que fazemos em nossa vida é da vontade de Deus? Aí ele coloca entre parênteses: emprego, curso, casamento. Boa pergunta, Vilano. Qual dos Vilanos? Que são 3 Lucas. irmãos? O Lucas. Então tá, Lucas, vamos lá. Essa é uma grande pergunta, porque ela faz parte, talvez, se eu fosse enumerar as 3 perguntas que são mais feitas por um pastor, né? Talvez essa seja uma das top 3, né? Pastor, é esta a vontade de Deus? As pessoas procuram a gente o tempo todo para perguntar se aquilo é vontade de Deus, se não é, como fazer a vontade de Deus, né? É uma pergunta honesta, porque o crente não quer errar, né? O crente não quer investir o tempo, a vida, os recursos em algo que esteja fora da vontade de Deus. Onde está o problema dessa pergunta? É pensar que a vontade de Deus é algo místico, né? E que a pessoa precisa de quase que um anjo, né, numa noite de vigília, aparecendo no quarto dela e falando para a pessoa: faça odontologia, né? E aí então eu descobrirei a vontade de Deus para a minha vida, né? Isso não funciona assim, né? A Bíblia não é um livro místico, né? A vontade de Deus é algo muito mais profundo do que isso, né? Por quê? Existe a soberania de Deus e existe a resposta humana à soberania de Deus. Qual é a resposta que a Bíblia espera do crente? A Bíblia espera do crente que o crente obedeça a palavra de Deus. Então a vontade de Deus, eu vou te falar qual é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida é que você conheça Cristo. A vontade de Deus para a sua vida é que você faça tudo para a glória de Deus. A vontade de Deus para a sua vida é que em todas as esferas da sua vida você possa viver para a glória de Deus. Sendo assim, vou desmistificar algumas coisas assim. Aqui, Lucas, não existe a metade da laranja para a sua vida. Não vai existir uma pessoa que Deus vá falar assim: Lucas, é essa pessoa, e o seu trabalho é ficar a vida inteira procurando essa pessoa, com você correndo o risco de casar errado, né? Não vai acontecer isso, filho. O que você tem que fazer? Você tem que construir um namoro santo, um casamento santo, porque o amor, ele é mais do que um sentimento, é um compromisso. Então você vai viver este namoro para a glória de Deus, e se esse namoro for vivido para a glória de Deus, e a sua namorada também for uma menina que vive para a glória de Deus, vocês vão juntos construir este amor. A sua profissão é a mesma coisa. Tanto faz você ser advogado, médico, juiz, jogador de futebol, engenheiro, pastor, tanto faz. O que importa é que você viva para a glória de Deus. Eu conheço pastores medíocres, pastor que não lê a Bíblia, pastor que não ora, mas eu também conheço advogado medíocre, eu também conheço médicos medíocres, né? O que vai importar na sua profissão é você viver para a glória de Deus. Se você viver para a glória de Deus em qualquer profissão, você vai ser bem sucedido. Qualquer profissão. Você pode ser um gari,
um gari que ele vive para a glória de Deus e ele faz o melhor, pode ter certeza, no turno dele ele é o chefe, no turno dele ele vai trabalhar mais rápido do que os outros, seja em qualquer profissão, porque ele faz aquilo para Deus, ele não está fazendo aquilo para bater o ponto, para o patrão dele, entendeu? E em todas as áreas da sua vida, né? Viva para a glória de Deus, faz o que você já está fazendo hoje para a glória de Deus, você vai ver, é uma coisa boa, né? Aproveitando o gancho, essa é uma das dúvidas dos nossos jovens e adolescentes. Esse mês, o tema do nosso SOS, que é o nosso encontro de adolescentes, que nós temos sexta-feira na nossa conta do Instagram, @SOSAdolas, o tema é Jogo da Vida, encontrando a sua verdadeira vocação. Esteja conosco lá, vai ser um tempo muito legal. Continuando então, queridos, vamos para a nossa próxima pergunta. A pergunta é da Sirlene Aparecida. Pastores, será que após a pandemia a igreja esfriará ou viverá um grande avivamento? Eu acredito que esfriar não, né? Eu acredito mais numa reação da igreja, né? Eu tenho visto, pelo que nós temos visto, né, no dia a dia, muitos crentes têm orado mais do que oravam antes, muitos crentes têm lido mais a Bíblia do que liam antes nesse tempo de pandemia. Muitas famílias que nunca fizeram culto doméstico nesse período agora fizeram. Muitos pais que não liam Bíblia com os filhos agora estão lendo. E muitas pessoas até desigrejadas estão conectando cultos online. Eu tenho ouvido testemunhos de muitos pastores sendo procurados por pessoas que antes não estavam tão interessadas no Evangelho. Eu acredito que uma pandemia como estas, no projeto de Deus, também dá uma limpada na igreja. Quem não é crente de verdade, se ficar aí 3, 4, 5 meses sem poder frequentar a igreja e não volta mais, porque não tinha mesmo uma fé com raiz. É interessante, né, que sempre que o clima é hostil, ele revela se a planta tem raiz ou não. Então o que nós estamos vivendo é um momento hostil, é um momento de um clima muito hostil, tanto no cenário da pandemia como no cenário político que nós vivemos. Há muita agressão, muito ódio, há uma divisão muito acirrada e as pessoas estão se odiando mais intensamente. Aí há problemas econômicos que têm vindo de toda a insanidade social que vivemos e ainda da pandemia, né, de todo o emburrecimento da população global que vivemos. Nós estamos perdendo muito com tudo isso. Então é o clima mais hostil, seja ele o frio mais forte ou o calor mais forte, é o clima mais hostil. E o clima mais hostil, ele vai matar a planta que não tem raiz. Então as pessoas que deixarem de estar na igreja por causa dessa contingência toda, são pessoas sem raiz, são crentes fracos ou não crentes. Agora, os verdadeiramente crentes estão se tornando mais crentes na pandemia. E ainda que, vamos dizer que em algum lugar, o número de pessoas que voltar a frequentar seja menor do que o anterior, com certeza vai ser uma turma com muito mais fervor, santidade, comprometimento. E isso aí sinaliza avivamento mais adiante. Bênção demais. Paulo Ferreira pergunta: Adão e Eva foram salvos? Boa pergunta, porque a pessoa pode confundir com relação à queda, né? De achar que eles foram condenados ao inferno por causa da queda. Não é isso que aconteceu, né? Não é isso que aconteceu. Eu acredito que Adão e Eva foram salvos. Há indicações bíblicas para que isso tenha acontecido, né? Na verdade, a minha linha de raciocínio aqui é pensar em quão assustador foi o pecado de Caim. E o pecado de Caim é contado como divisor de águas depois do Éden, né? E outro dia o pastor Amaury fez aqui uma explanação belíssima, conectando o sacrifício de Abel ao sacrifício de Cristo, né? A forma substitutiva que é vista ali, né? Aquele animal sendo oferecido como substituição pela incapacidade de Abel de pedir perdão, ou de ser perdoado por si mesmo, ou de encontrar em si mesmo justiça, né? A própria forma com a qual Deus trata Adão e Eva, né? Adão e Eva, eles improvisam roupas para si, cozendo-as
folhas da figueira, né? E o Senhor vai e os veste novamente, e o Senhor continua falando da provisão, dizendo: olha, Adão, agora você vai ter que comer do suor do seu trabalho, a terra vai produzir abrolhos, né? Vai produzir espinhos, e isso vai dificultar, a coisa ficou difícil para você, olha, Eva, você vai ter dores de parto, e mesmo naquela disciplina, você vê o cuidado de Deus, o amor de Deus, a graça do Senhor sendo manifesta. Até mesmo na disciplina, o Senhor promete a vinda de Cristo, dizendo que o filho de Eva, né, irá pisar a cabeça da serpente, né? Então é claro, é evidente a eleição de Adão e Eva, mesmo tendo eles feito o que eles fizeram, igualzinho a gente, né? Igualzinho a gente. Somos salvos apesar de nós mesmos. Graças a Deus. O Gilson Felinto pergunta: quais as características de Davi que o fizeram um homem segundo o coração de Deus? Nem precisamos listar, vamos dizer aqui, características. Há uma coisa fantástica em Davi, e eu entendo que esse é o ponto central de Deus olhar para ele e chamá-lo de homem segundo o coração dele. É o fato de Davi ser alguém quebrantável, é a humildade que Davi tem e a capacidade que ele tem de reconhecer seus próprios erros. Davi erra muito, mas Davi, quando repreendido, ele se quebranta. Davi não é soberbo. A Bíblia, né, em consonância com o que acontece com Davi, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, dando a entender que uma das coisas mais terríveis que Deus encontra no coração de um homem, de uma mulher, é a soberba, é a arrogância, é a ideia de que é superior, de que é melhor, de que é o tal, né? Então, mas quando Deus olha no coração de Davi, Deus não enxerga a soberba, ainda que em dados momentos ele tenha ensoberbecido pela glória, pelo aplauso humano, pelo dinheiro, pelo poder, pela fama que ele tem, mas quando ele é repreendido, ele se quebranta. E Davi mesmo diz: coração contrito, espírito quebrantado, não desprezarás, ó Deus. É isso que Deus vê em Davi, um coração quebrantado. Uma das demonstrações disso é quando Natã vem e confronta Davi com o que ele fez. Quando conta a história do cidadão lá com muitas ovelhas e o vizinho com uma só, e o cidadão recebe a visita e pega a única ovelha daquele vizinho, que era um animalzinho de estimação das crianças, a figura bíblica comia com eles à mesa, né, tão querido que era, mata aquele animal para servir para a sua visita, não querendo matar um dos dele. Davi se levanta, né, dizendo, numa expressão de ódio: tal homem tem que morrer. Davi acha tão odioso, tão injusto aquilo que o sujeito faz com o vizinho, que ele diz: esse homem precisa morrer. Como ele era o rei, ele era o juiz, ele diz: me fala quem é que eu vou mandar matar. Aí Natã diz para Davi: esse homem é você, que tinha esposas, tinha glória, tinha poder, pegou a esposa única de Urias e mandou matar Urias e ainda ficou com a esposa dele. Outros reis mandavam decapitar o profeta. Outros reis mandaram jogar o profeta dentro do poço. Outros reis mandaram queimar, serrar o profeta pelo meio. Herodes, olha, João Batista chega para Herodes e vira para ele e diz: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodes ficou com raiva do João Batista, e a mulher ficou com raiva do João Batista. João Batista perdeu a cabeça por causa disso, né? Foi decapitado por causa dessa palavra de correção a um rei pecador. Herodes é odioso, é soberbo, não vai se quebrantar diante de um profeta. Então, a principal marca de Davi, a razão pela qual Deus diz que Davi é o homem segundo o coração dele, não é porque Davi é perfeito, não é porque Davi não peca, não é porque Davi não erra, não. É porque quando Davi erra, Davi se quebranta ao ser repreendido. Quando Deus fala com Davi, Davi se encurva diante de Deus. Quando Deus o confrontou, ele compôs um salmo dizendo: pequei contra ti, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que o Senhor será tido por puro no teu julgar, né? O Senhor vai ser honesto, se o Senhor me condenar, o Senhor está certo. Ou seja, é esse quebrantamento que Deus quer ver na alma humana.
essa humildade que Deus quer encontrar no coração humano. É isso que Davi mesmo diz, isso Deus não despreza. Algumas pessoas brincam dizendo, qual é o ponto fraco de Deus? É esse versículo, né, que é, Deus não vai desprezar um coração sincero, quebrantado. Então, Deus não espera achar perfeição em nós, Deus espera achar sinceridade, honestidade, humildade em nós. A partir daí, Deus vai nos transformar em quem Ele quer, como Ele fez com Davi. Vai nos fazer homens e mulheres segundo o coração dEle. Benção. A Eliane Alves pergunta, podemos fazer votos, propósitos com Deus? Um coração agradecido sempre faz um voto com Deus? Então, depende, né, Liliano, o que você entende pela questão de voto, né? O que você não pode fazer é troca com Deus, né? Geralmente a pessoa, nesse ambiente pentecostal e neopentecostal do Brasil, a turma faz os votos para ganhar coisa de Deus, né? Se eu vou votar aqui, que todo dia esse mês eu vou acordar às 6 horas da manhã para orar e no final do mês o Senhor resolve esse problema aqui que eu estou, né? Isso não é voto, isso chama barganha. Você está vendendo o negócio, está trocando o negócio com Deus. E está cheio de gente fazendo dieta, pensando que está fazendo jejum. O cara só está ficando sem comer, né? Mas não existe isso, né? Tem outras pessoas que fazem o voto por causa da ignorância, né? É a pessoa que vai andando daqui a Aparecida do Norte, né? Para pagar uma promessa, né? Então a pessoa faz uma promessa e ele fica com aquele voto. Ele põe um santo de ponta cabeça, ele faz o voto como se fosse uma troca, né? Uma vez um primo meu, nós fomos ministrar o louvor em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e nós chegamos numa rodoviária, ele foi buscar a gente com um Fusca que ele tinha, né? E nós entramos no Fusca, no meio do caminho, acabou a gasolina do carro, o carro morreu, e aí o meu primo pegou, rapaz, eu vi essa cena, ele pegou, ajoelhou na frente do carro, falou, Deus, se o Senhor existe, onde é que ele botou a existência de Deus? Se o Senhor existe, faz esse carro pegar. Só não tinha gasolina o carro, né? Então ele confundiu a desorganização dele, ele confundiu a falta de sabedoria, ele confundiu o fato dele não conhecer o carro e ele botou em xeque na oração dele a existência de Deus, né? Então tem muita gente que vota a partir da imaturidade. O voto que você tem que fazer é para você ser obediente. Deus, eu quero fazer um voto aqui, que eu quero obedecer ao Senhor. O seu voto deve ser a sua devoção. É daí que vem a palavra voto, né? Você tem que ser devoto, no sentido de devotar a sua vida, de viver uma vida de humildade, de oração, né? De ter certeza de que você é um pecador e trabalhar esses pecados com honestidade diante de Deus, né? Agora esse tipo de voto que a turma está fazendo aí, estilo Edir Macedo, do chapéu, o outro lá, isso é pecado, isso é abominação diante do Senhor, além de não funcionar, né? Além de ser uma enganação, e está cheio de gente aí vindo para igrejas bíblicas porque foram enganadas nesse negócio aí que fica vendendo uma fé falsa de votos inexistentes. Isso se chama superstição, é outro nome. Aproveitando aqui a bola que o pastor Juliano levantou, vamos chutar, né? Tem aqui um conceito central ofensivo ao cristianismo na prática desses votos para obter algo de Deus. Essa confusão, né? As pessoas leem lá, Paulo fez um voto e rapou a cabeça. Aí, então Paulo queria casar, Paulo queria um barco para poder viajar e pregar. Não era isso. O voto que Paulo faz, né, é firmar um propósito de algo que ele vai fazer para Deus. Não é de algo que ele queria que Deus fizesse para ele. O voto no sentido lá do que Paulo faz ele rapa a cabeça, né, ele raspa seu cabelo como uma afirmação de que ele vai cumprir o que ele prometeu para Deus. Você percebe que é totalmente o contrário do que as pessoas estão fazendo hoje. Essa base em cima da qual o sujeito fala assim, olha, Senhor, se o Senhor curar meu filho, eu vou a pé daqui na Aparecida do Norte. Senhor, eu vou dar aqui o dízimo do salário que eu quero ganhar, né? Eu estou ganhando 2.000, mas eu quero ganhar 10, então eu vou dar R$1.000 de dízimo, racha o salário no meio, faz um propósito, faz um voto e vai dar um dízimo pela fé de R$1.000 para ganhar 10.000. Tem gente que, né, prega esse tipo de coisa e assim, a base dessa crença é uma crença equivocada de que
para me relacionar com Deus, eu preciso de um sacrifício. A base está certa, eu preciso. O que está errado é, o sacrifício já foi feito. O sacrifício já foi feito. A base da nossa relação com Deus não é o sacrifício que eu faço para Deus. É fantástico isso. A base é o sacrifício que Deus fez por mim. Por quê? Porque não havia nada que eu pudesse sacrificar para Deus que tornasse Deus favorável a mim. Eu posso dar 10 voltas ao mundo a pé, que Deus não vai curar meu filho por causa da volta que eu dei a pé. Eu posso subir o Everest para Deus curar a minha ferida na perna. Não vai curar por causa não é um sacrifício que eu faço. Quando a Bíblia mostra no Velho Testamento o sacrifício sendo feito para obter a bênção, para obter o perdão, não é que aquele sacrifício lá gerava a bênção. Pelo contrário, Isaías vai dizer, eu não suporto mais sacrifício de boi. Deus está dizendo, eu não suporto, eu não aguento ver esse sangue, vocês matando tanto animal. Peraí, mas não foi o Senhor que mandou matar? Foi. Mas o que Deus queria que o povo entendesse? Que aquele sacrifício apontava para o sacrifício de Cristo. O que o povo achou? Estava igual a turma aí do chapelão, fazendo sacrifício, fazendo promessa, arrastando o boi lá do norte de Israel para sacrificar lá no templo, para receber bênção de Deus, para receber perdão de Deus, achando que era matar o animal, fazer o sacrifício ali, fazer o jejum ali, né, que ia fazer Deus ficar favorável a ele. Deus disse, não foi isso que eu ensinei a vocês. Vocês entenderam errado. O sacrifício apontava para o sacrifício providencial de Deus. Então, até hoje, tem pessoas adorando Deus com religião pagã, porque não entendeu o que Cristo fez. Tem pessoas dizendo que o que Cristo fez não valeu, que ele precisa andar a pé, não sei onde, ele precisa pagar promessa. Pagar promessa, meu Deus do céu! Pagar promessa, gente, está pago. Cristo pagou. Eu tenho que fazer o voto de fé para obter. Não tem. É dádiva. Ele nos deu graciosamente todas as coisas em Jesus. Amém. E assim, é fantástico. E deixa eu só assim falar uma coisa aqui que o pastor foi falando aqui. Esse assunto é um assunto muito bom, né? Eu já vi muita esquisitice na minha vida, mas muita esquisitice. Muita. Uma vez eu encontrei um pastor no aeroporto, ele estava careca porque tinha raspado a cabeça e descalço. E estava andando descalço para lá e para cá no Brasil, um pastor conhecido, andando descalço, porque tinha feito um voto que ia andar descalço até Deus fazer tal coisa, né? E ele andou descalço um bom tempo, né? Você tem, na época daquele louvor extravagante, né? A turma, olha a ideia do pastor de Londrina, no Paraná, né? Eles urinaram numa garrafa PET e eles saíram demarcando o território de Londrina, onde Deus iria derramar a bênção dele, né? Então, o que o povo consegue produzir de esquisitice, né? O outro que pega o óleo de Israel e ele vai no Monte Santo e ele põe a oração do povo debaixo do joelho dele e fala, aqui é que Deus vai responder. Gente, isso não é cristianismo. Eu li uma frase esses dias que me impactou, e a frase foi a seguinte: todo conhecimento fragmentado na Bíblia gera idolatria. Todo conhecimento fragmentado da Bíblia gera idolatria. Por que essas pessoas fazem isso? Porque elas não leem a Bíblia, elas conhecem fragmentos da Bíblia e elas distorcem esses fragmentos e geram heresias terríveis. É só descer a Celso Garcia aqui que você vai ver o corredor da heresia. É uma loucura uma atrás da outra. Fuja disso em nome de Jesus. Procure uma igreja bíblica, procure uma igreja que ensine a palavra de Deus como um todo, pastores que sejam honestos em ensinar a palavra de Deus e que apontem para o sacrifício de Cristo. É o sacrifício de Cristo que nos libertou. Aproveitando, é pecado jurar no nome de Deus? Jesus falou sobre isso, né? Que você não deve jurar nem pelo céu, nem jurar por Deus. Você não pode jurar pelo que você não controla.
Eu juro pela minha vida, pela vida da minha mãe. Você não controla isso. Você não é dono disso. O princípio, o ensino de Jesus é: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Quando o indivíduo jura, ele está dizendo que ele está confessando que ele é mentiroso. Ele está dizendo assim: normalmente eu falo mentira, mas agora eu estou dizendo a verdade. Entendeu? Quando ele fala assim: eu juro pela alma da minha mãe, ou eu juro por Deus, ele está invocando Deus. Não. Você só precisa disso quando você tem uma conduta de mentiroso. Uma conduta de mentirosa. Porque se você é alguém que vive falando a verdade, quando você fala, todo mundo sabe que é verdade, não precisa jurar por nada. Entendeu? As pessoas sabem que você é alguém que fala sério. E é isso, esse é o ensino de Jesus quando ele diz: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Ou seja, não fica falando um sim que é não, não fica falando um não que é sim, não fica dizendo que vai e não vai. Você marca sair com as pessoas e na hora inventa uma história: não vou por causa disso. Você fala que vai na vigília e depois não vai porque alguém te chamou para um outro programa mais legal do que ir na vigília. Aí você muda a sua agenda, fala que vai no aniversário e não vai. Não, preste atenção, olha na sua agenda. Quando você falar, marcou um compromisso, vai. Quando você disser que vai fazer, faça. Para com essa mania que nós temos, às vezes, até nós brasileiros, para não desengraçar a pessoa: não, eu vou. Aí depois não vai. Então aí você vai sendo conhecido como alguém que não tem palavra. Aí você diz que vai pagar e não paga. Você diz que vai ajudar e não ajuda. Aí depois você tem que ficar jurando. Aí você está confessando que é mentiroso. Por isso que Jesus disse: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso, disse Jesus, vem do maligno. Renato Souza pergunta: o autismo rouba a infância normal de uma criança? O sonho de casar e ter filhos rouba a memória, a comunicação. Como agradecer a Deus o autismo do meu filho? Como ter esse olhar? Poxa vida, Renato, essa sua pergunta é uma pergunta que tem uma carga pessoal muito grande, né? É um pai, pelo visto, em crise, triste, ou como agradecer a Deus, e talvez até enxergando uma injustiça de Deus no fato, né? Primeiro, assim, é preciso olhar biblicamente para a questão dos nossos próprios pecados. Por que a gente tem dificuldade de aceitar coisas difíceis nas nossas vidas? Por que a gente tem dificuldade de lidar com as notícias que não são tão agradáveis assim, Na palavra do Senhor nós vemos vários exemplos do povo de Deus lidando mal com notícias difíceis. E às vezes nós vemos grandes exemplos de homens e mulheres de Deus lidando bem com as notícias ruins. Por exemplo, na sua esterilidade, Ana encontra o refúgio na oração, Então ela poderia ter murmurado, ela poderia ter dito: por que o Senhor não me dá filhos? E ela poderia ter ficado batendo pé, e ela poderia ter reclamado. Não, ela é até confundida como uma mulher embriagada, porque ela estava derramando a sua alma diante do Senhor. Então eu diria para pais que têm filhos especiais: o primeiro lugar que esse pai precisa habitar é o lugar da oração. Esse pai precisa descobrir o poder de derramar a sua alma diante de Deus, até que haja paz no seu coração, até que você saiba lidar bem com este fato, E eu falo isso também para pais que têm filhos com outras síndromes, Há pais que enfrentam, por exemplo, filhos que têm dificuldade com o aprendizado, que têm hiperatividade, que têm outras síndromes que também influenciam no desenvolvimento da criança. Há pais que perderam filhos, que tiveram que enfrentar a má notícia da perda de um filho, que é terrível, Então, onde esse pai encontra consolo? Ele encontra consolo em Deus. É natural da nossa pecaminosidade não entender as notícias ruins como sendo para a glória de Deus. Tudo o que acontece é para a glória de Deus, Outra coisa, nós temos que entender que nas situações que nós somos incapazes e que nós nos sentimos incapazes, ali está o poder de Deus, Jó sofreu tudo o que ele sofreu, não porque Jó era ruim,
Não houve ali uma condenação de Deus. É interessante que Jó sofre o que ele sofre, porque Deus diz, ele é o melhor. Olha que coisa fenomenal, né? É isso que Deus diz. Você vai ver como o meu filho Jó vai lidar com essa situação. Na verdade, a ação de Deus ali era porque Deus olhava para Jó e falava, Jó, eu estou com você, né? E quando Jó se perde no meio de todas as perguntas que ele faz, né? No capítulo 38, 39, 40 de Jó, Deus desfila a glória dele diante de Jó. E ele fala, Jó, olha aqui, ó, eu criei o mundo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jó, no final das contas, diz, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos contemplam o Senhor. Então eu diria para um pai assim, você precisa olhar para o seu filho e ver a beleza de Deus. Você precisa educar o seu filho para a glória de Deus. Você precisa ser o exemplo da presença de Deus para o seu filho, né? E todas as vezes que o seu filho com autismo estiver no mundinho dele e tiver dificuldade com a mudança da rotina, né? Eu tenho atendido vários pais que têm filhos com autismo esses dias, né? Que me ligaram, outros que me mandaram mensagens pelo Instagram, que têm pedido oração. Essa fase do Covid, que mudou a rotina, as crianças com autismo sofrem muito, porque muda a rotina da escola, da vida e tal, e é muito necessário que a criança com autismo, com Asperger, com síndromes dessa natureza, que eles tenham uma rotina muito regrada, né? Então os pais, nesse caso, eles precisam ser, assim, o apoio, a bênção, a gentileza, o carinho, de entender que nessa ação de gentileza, eles vão estar gerando conforto, graça e bênção do Senhor. E aprender a celebrar os pequenos avanços, né? Aprender a olhar para o filho com uma graça de Deus. É assim que eu me aproximaria de uma situação dessa, né? Eu iria até o coração do meu filho, onde que o coração do meu filho estivesse, eu iria até lá e diria para o meu filho, filho, eu estou com você aqui. E se a sua dificuldade, filho, o limita para muitas coisas na vida, eu quero na sua limitação ensinar você o Evangelho. Eu quero na sua limitação amar você, filho, com tudo, com todas as suas dificuldades. Talvez esse filho nunca vá conhecer as dificuldades do próprio pai. Meu filho às vezes nem conhece as minhas dificuldades, mas eu quero encontrá-lo onde ele está, pregar o Evangelho para ele, amar o meu filho do jeitinho que ele é e ver a beleza de Deus na limitação do meu filho. Bênção. Próxima pergunta. Se Deus é onipotente, todo-poderoso, por que Ele levou 6 dias para criar tudo? Por que não criou tudo de uma vez? Porque Deus é Deus de processos, né? Conquanto Ele seja um Deus onipotente e Ele possa criar as coisas só a partir de uma ordem, né? Mas nós vamos perceber nas Escrituras que Deus, por natureza, né, Ele opta por fazer as coisas por meio de processos e não instantaneamente. Em tudo, né, nós vamos ver Deus como gerando as coisas por meio dos processos, né? E nós precisamos entender que a vida é processos. Essa coisa do instantâneo, isso é do imediatismo da nossa época. Nós não gostamos de nada que demora, nós queremos as coisas tudo em passe de mágica, né? Alguns tempos atrás eu me vi ligando o micro-ondas e eu coloquei lá no micro-ondas para aquecer algo em 30 segundos. E eu não dei conta de esperar os 30 segundos e antes de 30 eu desliguei para ver se já estava quente. Quando eu desliguei, que eu abri e estava frio, eu pensei assim, o que está acontecendo comigo? Eu não consegui esperar 30 segundos. Então, nós precisamos sair desse imediatismo, nós precisamos não querer até projetar esse imediatismo para Deus, né? Deus não faz algo só porque pode fazer. Deus faz algo porque tem projetos, porque tem propósito, porque tem planos,
porque gosta dos processos, porque Deus se deleita no que faz, porque Ele curte o que faz, porque Ele vivencia o que faz. E a gente vai perceber isso em Gênesis, quando Gênesis diz assim, Deus criou o primeiro dia, quando termina o primeiro dia, diz o texto, Ele viu que a luz era boa. Ou seja, Ele curte a luz, Ele se deleita na luz, né? Ele desfruta, Ele tem prazer na luz. Deus não é um cidadão do século 21, né, fazendo as coisas aleatoriamente, desesperado, fazendo coisa que não tem sentido. É interessante, né, que essa concepção do Deus aleatório é do paganismo. O Marduk, por exemplo, Deus persa, ele estava um dia meio entediado na beira do principal rio deles, e ele deu uma cuspida para o lado, ele raspou a garganta, cuspiu, o cuspe dele bateu na terra. Ele tinha criado a terra, mas não sabia o que fazer com ela. E ele tinha criado a terra num passo de mágica. E aí quando ele cuspiu, o cuspe de Marduk na terra virou o ser humano. Aí ele achou legal. Aí ele ficou cuspindo. Aí cada cuspida, um ser humano, né? Aí o ser humano, o homem, né, que virou ali daquela cuspida de Marduk, observando Deus cuspindo, Marduk cuspindo e virando o homem, ele resolveu fazer igual. Aí também deu uma raspada de garganta, cuspiu, caiu na terra, nasceu a mulher. Não era tão perfeito quanto do homem, né? Você já percebe aqui que tem... Então, assim, mas quando Marduk cria o homem, não tem porquê. Então o homem é o cuspido na terra. Não, o homem na Bíblia, ele é formado, a Bíblia diz, do pó da terra. Tem processo. Deus formou o homem do pó. Depois soprou na narina do homem, depois criou a mulher, e assim vai. Ou seja, Deus é um ser, na natureza dele, Ele faz as coisas com propósitos, Ele faz as coisas por meio de processos, e Ele desfruta, Ele se deleita naquilo que Ele faz, Ele curte etapa por etapa aquilo que faz. Então não é um mero exercício de uma capacidade que Ele tem aleatoriamente, por que Ele criou? Só porque pode criar, não. Ele criou com desejo de desfrutar da sua criação. Bênção. Pastores, se Noé fez todas estas espécies caberem na arca durante 40 dias e 40 noites, como é que os pinguins foram do Monte Ararat para a Antártida? Como que os koalas foram para a Austrália? Essa é boa. Então, eu acho interessante, né? A turma é assim. Primeiro, você precisa entender que a narrativa bíblica é fato, né? Então, na pergunta há ironia, né? E eu gosto de pessoas irônicas, né? Porque elas dizem sem dizer, mas estão dizendo que não creem na narrativa bíblica, né? Ou que alguém perto não crê e está provocando a resposta. A narrativa bíblica é um fato, né? É um fato. Então, o que aconteceu na narrativa do dilúvio, e até uma boa dica, porque de segunda que vem, aqui no Conexão com Deus, eu vou pregar sobre esse texto, né? Então, vou expor esse texto e, enfim, né, vou expor esta narrativa e certamente vou agora incluir esse detalhe dos animais, né? Mas a Bíblia ensina claramente o que aconteceu na arca, né? Como os animais foram parar onde eles foram parar, né? Esta pergunta é uma pergunta básica do evolucionismo. Essa é a base do pensamento de Darwin, né? Darwin ele vai encontrar espécies que ele só encontra num lugar e ele diz assim, olha, por causa dessa espécie só existir aqui, isso significa que este ambiente aqui, a seleção natural, formou essa espécie que só existe aqui. Só que estudos mais modernos já entenderam que não são espécies diferentes, são variações de uma mesma espécie que é totalmente concebível, né? Esta mutação é totalmente concebível dentro da genética das espécies, né? E não tem nada a ver com evolucionismo, né? Então os animais foram parar onde eles foram parar, porque eles foram parar onde eles foram parar, e não tem nada de evolucionismo nisso, né? É um processo natural do desenvolvimento da vida na Terra, né? O processo, né, seria bem natural de imigração. Como é que o ser humano vai parar aqui na América? Exatamente, vai saber. Imigração. Aí nós temos que lembrar, né, do que já
assim, eu vejo hoje a turma em alerta com o negócio do aquecimento global e achando que aquecimento global é provocado pela a fumacinha do carro que sai, pela indústria, não sei o quê, e vem com essa lorotazinha de gás carbono, de taxa de carbono. Eu acho isso tudo tão idiota, né? Eu dou risada quando eu vejo o jornal e fico vendo essas coisas. Na verdade, o clima na Terra já variou e mudou, já houve eras muito frias, eras muito quentes, e nem tinha indústria, não tinha carro, não tinha, né, gás carbono, não tinha nada, o carbono natural, não tinha essa queima, né, de hoje, né, esse resultado da indústria de hoje. Então, quando nós olhamos para a história da Terra, das grandes civilizações, o que nós vamos perceber? A imigração. O ser humano peregrinando pelo planeta, mudança, um lugar, o mar secando, a desloca. Há uma dinâmica no planeta. E essa dinâmica do planeta sempre esteve aí. Nós temos que pensar nela ao longo de 2.000 anos, de 3.000 anos, de 4.000 anos, de 5.000 anos. Gente, 5.000 anos é tempo pra caramba. Então, houve uma grande enchente no Brasil há um tempo atrás, e aconteceu um fato interessante. No Acre tinha uma cidade, né, que a cidade brasileira estava do lado de cá, e passava um rio que era a divisa, né, do Brasil com a Bolívia. Aí, com a enchente, o que aconteceu? O rio mudou de lugar. A cidade que estava do lado de cá da fronteira agora está do lado de lá, virou Bolívia, né? Então, quer dizer, nada mais natural do que isso. Os leitos mudam, os rios mudam seu leito, as montanhas mudam sua configuração, o vento leva terra e forma rocha onde não tinha e derruba rocha onde tinha. Ou seja, há uma dinâmica no planeta, e animais que estão aqui extinguem e surgem, vamos dizer assim, migram para outro lugar, né? Então, como os animais foram parar lá? Migração. O clima mudou, o animal mudou, ou seja, nós temos patos que voam dos Estados Unidos para a Patagônia para desovar. De repente, alguma coisa acontece que eles mudam para outro lugar, vão desovar em outro lugar, vão viver em outro lugar. Ou seja, há uma dinâmica, há uma vida e há uma diversidade fenomenal que Deus intencionalmente colocou no planeta. E aquilo que falamos na pergunta anterior, processos de Deus, e Ele se deleita com a criação, com essa diversidade da criação, com a beleza dos pássaros, com a variedade de pássaros, com a variedade de cachorros, né? Deus, quando criou, colocou esse DNA, né, da variação em cada espécie, né? Então, é Deus se divertindo com o que Ele criou, para Ele se divertir e se deleitar com a sua criação. E eu fico pensando, né, como é que, às vezes você vê a notícia, pinguim aparece em Fortaleza. Como é que esse pinguim foi parar lá? Né? É um negócio, e você tem que pensar nessa questão da curiosidade humana, né? Eu, de fato, fico pensando que, por exemplo, né, como os navegadores fizeram o que eles fizeram, sem instrumento nenhum, a bússola mais ou menos, né, e eles conseguiam cruzar os mares. E foi muito por amostragem e aventura. Muitos foram e não voltaram. Vai morrendo. Esses que a gente tem registro são os que foram e deu certo. Exatamente, né? E fora que a turma, tentativa e erro, né? Chegaram deram a volta ao mundo, né? Então há cartas náuticas antiquíssimas, né? Que mostram essa diversidade de navegação do ser humano ao redor do mundo, né? E fora que nós temos, eu acredito, né? Nós temos o mínimo de registro disso, né? Há muitas coisas que aconteceram que nem registro a gente tem, né? Pastores, Deus sendo onipotente, Ele pode criar uma pedra que Ele não consiga levantar? Essa aí é quase que uma pegadinha, né? Não, assim, não é uma pergunta, é uma pergunta simples, a turma até usa muito, né, em brincadeiras, bem antigo isso no meio evangélico, né? Mas assim, essa pergunta, de certa forma, ela parte de um desconhecimento de quem Deus é. E aí a gente sempre está voltando nesse ponto aqui no Conexão. Deus não pode criar uma pedra tão grande que Ele não consiga levantar. Por quê? Porque é uma incapacidade de Deus? Não. É pela impossibilidade de existir algo maior do que Deus.
Aí a gente precisa entender o tamanho de Deus. Você sabe o tamanho de Deus? Infinito. Você sabe o tamanho da força de Deus? Infinita. Então, quando a gente fala assim, Deus não pode criar uma pedra tão grande que ele não possa levantar, então Deus é incapaz, não é onipotente. Não. Você precisa entender o tamanho de Deus. Não tem como existir algo maior do que Deus. Não tem como existir algo que extrapole a força de Deus, simplesmente porque a força de Deus é infinita. Ou seja, como é que vai existir algo maior do que o infinito? Você sabe o que é infinito? Você sabe o que é eterno? Você sabe o que é onipotente? O que é onisciente, onipresente? Então nós precisamos atentar para essa questão da teologia, da revelação bíblica, do que é a natureza desse Deus. Esse Deus é o Deus ilimitado. Quando Isaías 40 vai descrever Deus, ele fala assim, que Deus mediu os mares na concha da sua mão. Quem pesou os montes em romana. Sabe o que é romana? Romana é balança de precisão. Os caras usam balança de precisão para medir, pesar ouro. Vai vender o grama do ouro, o grama da prata. A turma usa para vender cocaína, que é o grama, é caro. Então ele fala que Deus pesou os montes da terra em romana. É uma linguagem, assim, para dizer o quanto Deus é grande. Então ele ilustra a grandeza de Deus com essas figuras. Ele vai dizer que todos os mares é como uma gota que cai de um balde. Toda a água do mundo é como uma gota diante de Deus. Ele vai dizer que Deus mediu o céu a palmo. Imagina o que é o tamanho do universo. Você leva 300 mil anos viajando à velocidade da luz para cruzar de uma ponta a outra o universo, ou uma parte do universo. Aí ele diz que Deus mediu a palmo, ou seja, é tão pequeno para Deus que Deus deu 3 palmos. Então você imagina, tudo que existe, todas as estrelas, todas as galáxias, todo o universo de ponta a ponta, de um extremo a outro, Deus olhou assim e disse, 2 palmos. Isso é para dizer o quanto Deus é grande. Então, quando nós dizemos Deus não pode fazer uma pedra tão grande que ele não possa carregar, não é que é uma limitação de Deus, pelo contrário, é uma limitação da pedra, é uma limitação da matéria, é uma limitação da existência de qualquer coisa fora Deus. Não tem jeito de ser maior do que Deus, não tem jeito de ser mais poderoso do que Deus, não tem jeito de ser antes de Deus nem depois de Deus. Não tem jeito, porque Ele é eterno, antes de tudo, depois de tudo, maior do que tudo. Ou seja, depois que o universo acaba, não é que viajando mais 300 anos a luz acaba Deus, é que Deus não acaba, nunca chega ao término de quem é Deus. O tamanho de Deus, a Bíblia diz, é imensurável. Não é possível medir, por quê? Porque não tem limite, não tem término. Ele é um espírito imensurável, eterno. Aí é questão de entender isso, a natureza de Deus. Saímos de um paradoxo e vamos para outro. Pastores, é pecado tomar cerveja, usar um charuto, um cachimbo? Então, aí ó, cerveja, cachimbo, a turma é top, né? Narguile, assim, são categorias totalmente diferentes, né? A pessoa de fazer a pergunta já pecou, né? De fazer a pessoa, é o tipo de coisa que a pessoa pergunta porque já pecou, né? Existem 3 posições com relação a isso, né? Você tem em todas elas o mesmo princípio, né? O pecado não está na substância. O pecado não é a cerveja, o pecado não é o vinho, o pecado não está na substância, o pecado está na aproximação, né? Então, é como a Bíblia trata especificamente da questão do álcool, né? A posição bíblica é que aquilo não é de fato um pecado, mas é pecado a forma que você se aproxima, né? Então, o crente deve olhar
para essa questão da seguinte forma: isso é tão não pecado que eu não preciso disso, né? Eu não preciso, né? E é lícito, mas eu não preciso. Por quê? Porque a Bíblia vai falar algumas coisas sobre o álcool, né? Primeiro, não há sabedoria no álcool, né? Você vê vários casos de pessoas na Bíblia perdendo muitas vezes a bênção do Senhor, ou se envergonhando, ou sendo envergonhadas por causa dessa substância. Em segundo lugar, você vê casas sendo dissolvidas por causa de substâncias assim, né? Você vê escândalos sendo gerados por causa de posturas de gente imatura, né? Então, por exemplo, né, um pastor nos Estados Unidos, de uma igreja presbiteriana, pega uma garrafa de cerveja, põe no púlpito e fala assim: isso aqui não é pecado. Você sabe o que aconteceu na igreja? Os irmãos começaram a beber, nas festas das igrejas, a turma saindo, trançando as pernas, né? A igreja rachou, dividiu por conta daquilo, gente foi parar no alcoolismo, gente se perdeu por causa daquilo, né? Por causa de falta de sabedoria de lidar com um assunto desse, né? Por outro lado, você vai ter a postura de pastores que vão ser ferrenhos com a comunidade, né? E dizer às vezes o que a Bíblia não diz. A Bíblia é muito clara com relação a isso, mas a Bíblia também é clara com relação à postura do crente com relação a isso. Então, qual é a orientação que eu dou? Qual é a orientação que eu tomo na minha vida e qual é a orientação que eu dou às pessoas? Esse é um assunto que você precisa aproximar com muita sabedoria, que você precisa se aproximar com muita seriedade e conhecendo os limites que a Bíblia dá e os próprios limites que você deve ter como um pecador que você é, né? Uma pessoa que se aproxima desse assunto com imaturidade, ela vai se ferir, vai ferir pessoas, né? E eu diria não só os limites pessoais, mas os limites conjunturais, do os escândalo, limites, né? do meio, do ambiente onde você está, né? Tanto do escândalo, que é eu usar o álcool e escandalizar, né, com o meu uso, ou seja, irmãos, né, que não vão compreender aquilo, seja não crentes que vão me descredibilizar por aquilo, e até também pelo contexto, né, de propaganda, né, de onda, de moda, né? Então, porque quando eu como pastor digo assim, olha, não é pecado, eu vou beber, eu estou dando permissão para as outras pessoas beberem, e eu vou me tornar responsável também pelo que os outros fazem me observando, né? Então, eu vejo muita gente dizendo, mas eu não tenho problema, eu bebo e não fico bêbado. Beleza, e seu filho? E seu sobrinho que vê você bebendo? E sua filha? Né? E seu amigo que entende a aprovação do álcool porque você dá, né? Essa é uma das grandes lutas que nós temos quando nós lidamos com o tratamento de pessoas dependentes do álcool. O sujeito fica 7 meses numa clínica, quando ele volta para a família, saudade, aquela alegria, recebi o meu irmão de volta, tal, vamos fazer um churrasco, cerveja. O cara cai no churrasco de boas-vindas, né? Ou seja, mas eu não fiz isso mal. Não, você precisa prestar atenção, mas ele não devia beber. Não, quando ele te vê bebendo, ele entende que isso é uma coisa boa. Você pode dizer, mas é bom para mim, não é bom para ele. Pois é, quando você bebe, você diz que é bom para ele. Você diz que isso é uma coisa boa. Então eu preciso entender o que é que eu estou pregando ao beber para os meus filhos, para a sociedade na qual eu vivo. E a nossa sociedade tem muito problema com o álcool. Eu não posso comparar a maneira como nossa sociedade se aproxima do álcool com a maneira como o judeu do Velho Testamento se aproximava do álcool. Eles tinham problemas lá, mas não era tanto quanto nós aqui. Algumas outras culturas no mundo hoje têm uma aproximação não tão perniciosa com o álcool. Não vai comparar aqui com a cultura do russo, né? Que lá podia fechar a porteira e fazer um grande centro de recuperação. Problemas seríssimos. No país, né? Aqui. Porque assim, mas tem alguns países, né, algumas conjunturas que as pessoas culturalmente se lida de uma forma mais madura. Mas não é a realidade do nosso Brasil. Principalmente, não é a cachaça mais perniciosa, é exatamente a cerveja mais perniciosa, pela quantidade de propaganda, pela apologia do beber cerveja. É a pior bebida alcoólica
no tratamento de recuperação das pessoas. É interessante, é a mais leve, mas é a pior. A maconha é a pior droga que existe no Brasil, pior do que a cocaína, do que LSD, do que êxtase, do que tudo. Por quê? É a mais difícil de recuperar. Por quê? Por causa da apologia, por causa da propaganda, por causa da facilidade, por causa da simpatia cultural, social com ela. Então, nós precisamos ser muito sábios, de fato, nisso, e lembrar o princípio bíblico. Todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas convêm. Nem todas convêm. E aí a sabedoria é saber o que convém e o que não convém. E o problema, e aí que está, né? Se você pegar a associação do brasileiro com a cerveja, né? Qual é a associação do brasileiro com a cerveja? É só pegar. A propaganda de cerveja nunca é um pai de família em torno da mesa, tomando uma cerveja com seus filhos. A propaganda de cerveja já vem uma mulher de biquíni, né? E já vem a associação com sexo fora do casamento, já vem a associação com festa, já vem a associação com carnaval, já vem a associação com tudo, né? Então tem a ver com essa malandragem da cultura brasileira. A cerveja tem a ver com a imagem do pai de família passando no boteco antes de ir para casa, né? Então é o pai de vou relaxar. Da né? irresponsabilidade, né? Dessa malandragem brasileira que é terrível, né? E aí, meu amigo, o crente ele tem que pensar o seguinte: tem um ditado que fala assim, ó, pardal que é voar com morcego acaba acordando de ponta cabeça, né? Então, isso é ditado paranaense, viu, gente? Ditado paranaense. Pardal que quer voar junto com o morcego, ele acaba acordando de ponta cabeça. Então você tem que entender que você é crente, cara, né? Se você não for crente, lida com a cerveja do jeito que você quiser. Tem gente que posta cerveja no Instagram tomando café da manhã, põe o negócio da cerveja lá, entendeu? Então você tem que entender que você é crente, você tem uma responsabilidade grande com a sua família, você tem uma responsabilidade grande com o seu testemunho, né? E você precisa se aproximar desses temas com sabedoria bíblica, né? Sem legalismo, mas com sabedoria. E aí que o cara não é legalista, aí que ele fala não, né? Porque ele não precisa provar nada para ninguém, né? Agora também, né, tem uma onda aí dos reformados, né, fumando charuto, os caras... Um charuto para a glória de Deus. As frases do Spurgeon, né? Eles pegam a frase do Spurgeon fora de contexto e querem fumar o charuto para a glória de Deus. Vai ver onde é que você vai parar com isso aí, né? E com isso tem pastores influenciando os jovens de que isso não tem problema nenhum. E o problema dos jovens é que eles não têm sabedoria para lidar com as coisas, né? E enxergam, no entre aspas, aí, da graça de Deus, não, Deus é gracioso. Você vai ver onde é que você vai parar com esse pecado que você fica fazendo aí, né? Uma hora a mão de Deus pesa, né? Vem a consequência, gera um escândalo, né? E isso é uma... Eu já vi pastores perdendo emprego por causa disso, gerando escândalos na igreja, né? Pastor ficar postando foto de vinho, né? Olha o vinho que eu bebi, olha que legal, a esposa do pastor postando, né? O vinho Casamiga, né? O vinho Casamiga foi parar no escândalo de gente que vai vir uma confusão, porque não tem sabedoria nisso, né? E vamos parar por aqui. Pastores, o namoro não existe na Bíblia. É pecado? Qual é a melhor idade para entrar em um relacionamento? Olha, na verdade, eu nem sei se a gente pode dizer que o namoro não existe na Bíblia. O que existe, na verdade, não é o não namoro. O que existe são formas diferentes do que é o namoro, né? Mesmo na Bíblia, quando a Bíblia diz que Maria estava desposada com José, ou seja, eles não eram casados. Existia um ritual, existia um processo de conhecer, de aproximação das famílias, de aproximação dos noivos, de conhecimento dos noivos. Não é verdade que todo casamento era feito por arranjo. Isso não é verdade. No mundo antigo, esses tempos atrás eu achei muito interessante. Eu estava lendo um livro estava lendo um artigo, né, no curso lá que estou fazendo sobre modernidade. E o sujeito falando sobre o amor romântico na modernidade, comparando a modernidade, dizendo que ela era muito melhor
do que a antiguidade, porque na antiguidade não existia o romance. Na antiguidade os casamentos eram arranjados, os casamentos eram por interesses comerciais, os casamentos eram por interesses das famílias e não dos noivos. É engraçado, a gente tinha pessoas muito mais felizes. Nós temos grandes obras românticas produzidas na antiguidade, nós temos lindas canções de amor produzidas na antiguidade, nós temos uma fase de muito romance, e isso é épico, gente. O amor é cantado. Aliás, aí uma outra verdade, né? O livro mais antigo que a humanidade tem, o texto mais antigo que existe na civilização humana, é um poema de amor. Vai dizer que não existia romantismo no passado? Que idiotice é essa desse sujeito a escrever esse artigo? E é um artigo de doutorado. Meu Deus do céu, que emburrecimento é esse? Que leitura ruim da história é essa? Na verdade, gente, existia forma diferente de namorar. Existia maneira. O livro de Cantares tem namoro, tem um cortejo. Ele diz assim, né, que ele fala dos olhos dela, como da face dela, como do rosto dela, né, como a face de romã partida. E ele fala do olhar que ele viu através do véu. Ou seja, é como o sujeito aqui viu lá, teve um lancezinho assim da menina que ele apaixonou, viu o rosto dela. Ou seja, você tem o cortejo, né, o cortejar da mulher do homem, o homem dizendo, você me roubou, me encantou o coração com uma só pérola do seu colar. Isso é namoro, gente, isso é conquista, isso é paquera, isso é cruzar de olhar, né, aproximação. Então, assim, o namoro não era do jeito que é hoje, não tinha todas as permissões que existem hoje, em certas culturas, porque em certas culturas lá da antigas, eram até mais liberais do que a nossa. Existia casamento arranjado no passado? Existia, aliás, existe em algumas culturas até hoje, mas não era todo casamento que era arranjado, gente. Vamos pensar. Você acha que todo casamento da antiguidade era arranjado? Com interesse comercial? Que tanto de comércio era esse? Que tinha, para cada casamento que tinha uma negociação. Gente do céu, pelo amor de Deus, que emburrecimento global é esse com que nós lemos os livros hoje, que lemos a história hoje? Não era isso. Existia romance, existia namoro, existia paquera. Nem todo casamento, né, a gente tem que ter assim, em algumas culturas era a mãe que dizia com quem o filho ia casar. Mas o filho não ficava procurando na rua uma menina para ele casar. Ele ficava olhando para a mãe, dizendo, mãe, quando é que a senhora vai me arrumar uma mulher? E a mãe paquerando as meninas. Olhando para uma, olhando para outra, só, meu filho, aquela ali é a joia, aquela ali é o menino. Mãe, que mulher linda. Ou seja, ele não questionava isso com a mãe, ele apaixonava pela menina, porque a mãe indicou. Ou seja, era uma prática, e ele não tinha essa coisa de hoje, né, do menino, mãe, a senhora que escolheu não serve. Não, eram boas escolhas, casamentos duravam, pessoas eram felizes, pessoas viviam grandes amores. Por isso que nós temos grandes obras de amor, grandes canções de amor, livros de amor no Egito Antigo, gente, livro de amor entre os sumérios, história, poemas de amor entre, né, os maias, entre os astecas. Tem coisas, porque o amor sempre foi vivido e relacionado. Então, assim, não é verdade que não existia namoro no passado. É verdade que tinha outras formas de namoro no passado. O namoro, ele precisa ser uma coisa inteligente. O namoro não precisa ser, ele precisa ser, né, um conhecer para ver se é com essa pessoa que eu vou me casar. É isso que ele sempre foi. E no passado a diferença é que era o namoro não do individualismo. O namoro era da família. Hoje o namoro é individualista. Ninguém na família gosta dessa menina, mas o cara é individualista e ele casa com essa menina. O que vai acontecer depois? Rolo. É rolo. E o pastor vai ter que ajudar a desmanchar, desembolar o rolo, né? Porque a mãe não gosta dessa menina, e ele casou por quê? Não, é minha opinião que é importante. É minha opinião, eu sou livre, é o individualismo. Preste atenção, casamento envolve família, casa-se famílias. Mesmo na era da individualidade, do individualismo,
casamento continua sendo uma coisa desenvolvida em família. Então, você precisa namorar, e não é esse negócio, namoro não é essa coisa de nós vamos beijar à vontade, nós vamos, né, esfregar um no outro à vontade, só um negócio carnal, a língua quase vazando na nuca do outro, aquela coisa. Isso é carnalidade, isso é brincar com a sexualidade, não vai segurar, não é? Ou seja, o que é namoro? É relacionamento, namoro é diálogo, é conversa, é conhecimento. Traz essa menina para sua casa, leva esse menino para sua casa, vai na casa dessa menina, conhece a mãe, conhece o pai, ora a Deus perguntando assim: Deus, é com essa mulher que eu vou casar? Pergunta, né? E assim, nós tivemos aqui sábado um testemunho lindo de um casal lá na programação dos casais. Foi o Carlos, né, e a Michele. Ela tinha 17 anos quando eles casaram. Começaram a namorar mais novos, lá ele 20, ela 17. Casaram 25, 26 anos de casado, já deram um testemunho lindo aqui. Ou seja, não é essa coisa da idade. Ah, não vai. Não, a gente tem que parar com essa bobagem. Ah, é muito novo para casar. Não, encontrou a pessoa amada, tem estrutura, tem maturidade, casa, seja feliz. Ou seja, não é esse individualismo, essa carnalização do namoro, isso atrapalha o casamento. Olha, quando casais têm sexo no namoro, a chance de viver um casamento que vai dar errado é 5, 6 vezes mais do que o outro casal que não teve. É muito mais problemático. Por quê? Eles não, na verdade, eles não namoraram, eles já foram para o sexo. Eles já foram, passaram, a gente fala, a carroça na frente do boi, né? Ou seja, eles não se conheceram. Sexo é a maior cortina de fumaça que existe, eles não se conheceram. Ah, tem que transar para conhecer. Não vai. Se transar, não conhece mais. Está ofuscado. Você precisa conversar, precisa orar, precisa estudar a família, vivenciar a família do outro, viver a família de um e do outro. Aí vai tendo certeza, convicção, casa diante de Deus, na bênção do Senhor Deus, não é? Isso é bíblico, é normal. Conhecer, o relacionar é bíblico. Vai, né, e vivencia com maturidade e santidade o namoro. Esse negócio de casar com 17 anos, lembrei que minha filha está com 17 anos, deu um frio arrepiou os cabelos ali agora. Está namorando, ah, meu Deus do céu. Tem 17, imagina, rapaz. Eu penso assim, esse negócio do namoro, né? Assim, palavra fantástica aqui, porque é assim que combate o jugo desigual, né? O namoro, ele precisa ser amplo, franco, precisa deixar dar opinião, né? Deixar-se avaliar, né? E eu acredito que os jovens hoje, eles precisam fugir dessa visão hollywoodiana do namoro, né? Os meninos, primeiro, querem viver um grande amor, né? O grande amor, e fica nesse negócio esperando o príncipe encantado. Não vai aparecer não, né? Não é assim que funciona. O namoro é uma construção, e ela precisa ser uma construção colocando a intimidade no lugar certo. A intimidade não deve ser física, ela deve ser do convívio, né? Uma moça, ela vai perceber se o rapaz é trabalhador ou não, só se ela conviver com ele, né? Se ela ficar se enganando, que ele me leva nesse restaurante, que a gente vai naquele cinema. Agora, se a menina começa a namorar um rapaz que é um Dom Juan, um conquistador, mas que não gosta de trabalhar, filha, ou você vai trabalhar, ou você vai passar fome. Não tem saída lá na frente, ou seu pai vai ter que ficar te ajudando a sustentar esse encostado aí. Então, isso aí, quando é que você descobre? Você descobre isso no namoro, né? E como é que é o namoro? Deixa ele chegar perto do seu pai, né? Vê se o menino tem a mão firme mesmo para trabalhar ou não. Vê como é que a menina trata a mãe dela. O cara vai namorar o pai também. Vai namorar todo mundo, filho, aqui em casa. O negócio aqui é outro, e nós vamos dar opinião, e vamos ver como é que é. Né? Verdade. A gente tem um paradigma interessante, um dos clássicos, né, de história infantil, é a história da princesa, que beija o sapo e ele vira príncipe. Né? Tem uma didática, uma pedagogia atrás disso, que é: você pode olhar alguém e dizer assim, esse alguém não serve para mim, porque é um sapo. Mas conhecer melhor, a ideia do beijar o sapo e ele virar o príncipe tem a ver com relacionar, conhecer melhor. Ela só beija porque o sapo é legal. O sapo então, vai ficando amigo dela e tal. O sapo é repugnante para nós, mas ela vai ficando amiga, ele vai conquistando, e ela descobre um grande cara atrás de um sujeito que ela achava que era sapo. Mas só que a Disney já reflete o pensamento pós-moderno, que é o quê? A história da princesa na Disney, ela beija o príncipe e ele vira sapo. Ou seja, ela está dizendo que
o casamento com o tempo vai ficar ruim, que o relacionamento vai degradar, e aí, né, ou seja, ela inverte a ordem, e a ordem é o contrário, ou seja, você pode, aí tem essa ideia, né, do sujeito que a família escolheu, ser um sapo, mas se a menina conhecer, se aproximar, ela vai se apaixonar, vai se encantar com ele, porque ela vai descobrir um príncipe atrás de um sapo. Hoje a história já é tudo inverso, né? Tudo desconstruído para colocar uma ideia utilitarista, pós-moderna no lugar. Bênção demais. Queridos, nós chegamos ao fim do nosso Que Palavra. Eu quero agradecer a sua audiência mais uma vez. Lembrando que nós voltaremos com o Que Palavra no próximo domingo de manhãzinha, logo após o nosso culto. Voltamos com o Que Palavra, domingo à noite, segunda à noite. Tempo oportuno para você enviar as suas perguntas, as suas dúvidas e ser edificado segundo a palavra de Deus. Que Jesus te abençoe, que você tenha uma excelente semana. Você pode me encontrar nas redes sociais como Leonardo Tobias e será muito bom ter você comigo lá. Que Jesus te abençoe. Vamos encerrar o programa. Só uma menção aqui, o negócio do namoro, que os meninos solteiros aqui estavam tudo prestando atenção na resposta, tentando pensar assim, cadê a minha princesa? Vocês são tudo sapo, uma hora uma princesa aparece e beija vocês. É isso aí, é sapo em processo de virar príncipe. Deus abençoe vocês, queridos, uma boa noite. Meu nome é Juliano Sócio, me siga lá no Instagram e a gente continua essa conversa boa por lá, tá bom? Gente, que bom estar juntos mais uma vez, poder bater esse papo gostoso. Uma alegria, tá certo? Um privilégio para nós estar aqui. Que Deus tenha edificado você, que o Senhor tenha trazido crescimento espiritual, intelectual, aí em todas as direções para a sua vida. Esse é o nosso interesse aqui, tá certo? A Mauri Oliveira, você me acha aí também, pode fazer contato, conversar, vai ser um prazer continuar aí conversando com você nas redes sociais. Um grande abraço, uma semana diferenciada, abençoada, cheia de surpresas boas da parte de Deus em nome de Jesus.